Olá pessoal, voltando então com o professor André Matos, e o André estava nos falando aí dos problemas que acontecem, das fraudes da Previdência, não é? Professor André, dê um exemplo para nós aí de fraude que tem acontecido. Na verdade, professor Wagner, é muito complicado e até fica um alerta agora e um pedido quase, né, que para os advogados da área de direito previdenciário, né, tenha muito cuidado com o tipo de demanda que você leva ao Poder Judiciário, embora nós não sejamos técnicos, né, na área, mas as aventuras judiciais eu acho que nesse caso são muito perigosas e não devem ser incentivadas de maneira alguma. Eu não presenciei nenhum caso de fraude especificamente, mas sei de relatos e de estudos que eu tenho feito sobre a matéria, inclusive aquelas questões que a gente vê na própria mídia, né, de pessoas que se aposentaram e que sararam milagrosamente depois, sim. Ou daquelas reportagens com câmeras ocultas, né, em que a pessoa está ali na Previdência, totalmente debilitada e depois já sai andando. E já sai andando, né? São os milagres. São os milagres da Previdência. E por esses milagres, entre aspas, muitos inocentes acabam pagando. Certeza. Porque, obviamente, eu vou ter um critério diferenciado, né, que é muito fácil também criticar a perícia médica. Né? Mas, obviamente, quando eu começo a tem que encontrar, redobrar, né? Claro, começo a encontrar situações como esta, o cuidado é redobrado e os critérios, obviamente, passam a ser diferenciados. Como em toda situação de risco, né? Porque eu envolvo, é aquilo que você comentou também, em contrapartida eu envolvo o risco de fazer uma má gestão do dinheiro público, do dinheiro de cada um de nós, né? Porque a Previdência também é um dos princípios, inclusive, né? É o caráter de seletividade e distributividade. Então, eu tenho que selecionar corretamente e distribuir esses benefícios de forma correta. Perfeito. No intervalo, o professor André estava nos falando aí da possibilidade de recorrer a outros órgãos do Poder Judiciário. Como que é, professor André? Na verdade, assim, nós comentamos no primeiro bloco que a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal especificamente, ele abarca outras cidades da região, certo? Mas nós temos uma competência constitucional, inclusive, que delega essa função para a Justiça Estadual nas comarcas onde não houver a Justiça Federal. Entendi. Então, por exemplo, na cidade de Cerqueira César, né, se eu tenho alguma pessoa que está incapacitada, que passou pela perícia médica e que, por N razões, muitas vezes até por uma dificuldade de locomoção, né, não possa vir à Justiça Federal de Avaré, ao Juizado Especial Federal de Avaré. Entra lá. Entra lá e daí todos os procedimentos são feitos. Né? O processo em si é um processo que, teoricamente, seria da Justiça Federal, mas está em andamento na Justiça Estadual da cidade. Professor André, tem uma outra, não sei se é mito, acho que é mito, não sei não, é mito, mas é bom que se explique, é o problema da aposentadoria. Sim. Eu tenho que ficar tanto tempo no auxílio para depois pedir aposentadoria. Exato. Isso é um mito. Isso é um mito porque, inclusive, já prestei vários atendimentos nesse sentido. Né? Algumas pessoas que descobrem leis inexistentes, aquela lei que acaba passando de boca em boca, né? Mas que passa a ser verdade. E que passa a ser verdade. Então, já encontrei casos que a pessoa falava assim, eu estou há 2, 3 anos no auxílio-doença. Teve um caso máximo que eu atendi que era 7 anos. A pessoa ia lá, renovava na perícia. Ficou 7 anos nessa situação. Né? Eu falei assim, não aguento mais e eu sei que tem uma lei que em determinado tempo eu já posso me aposentar por invalidez. Na verdade, o critério é o seguinte. Auxílio-doença, se essa capacidade ela não for permanente. Então, por exemplo, estou com uma incapacidade transitória, uma pessoa com depressão, ela tem um episódio muito grave de depressão, ela tem um prognóstico de tratamento, obviamente ela tem uma expectativa de cura. Então, qual é o critério da perícia médica, tanto judicial quanto na administrativa? Né? Isso se aplica às duas questões. Seria conceder o benefício por um tempo hábil para que essa pessoa possa se recuperar. Ela faz um prognóstico, né? Ela faz uma projeção de qual seria esse período. Mas nada impede, por exemplo, num caso hipotético, de que a pessoa esteja incapacitada de forma total e permanente. Então ela passa na primeira perícia médica e ali já seja constatada essa situação. E já tem o direito à aposentadoria. E já tem o direito à aposentadoria por invalidez. Então, de uma forma direta já. Então, os casos acontecem dessa maneira. Então, essa é a avaliação. Então, se essa incapacidade é ou não permanente. E muita gente confunde essa situação, né? Essas condições. E quais os outros mitos que acontecem na Previdência? Que aí é uma coisa corriqueira que no decorrer aí
do seu trabalho você tem percebido? Sim, nós temos vários mitos, inclusive ainda os relacionados ao benefício por incapacidade, né? Alguns deles é que algumas doenças especificamente já geram aposentadoria, né? Então nós temos, encontra-se muito aquele mito ainda, né? Da dor na coluna, simplesmente, né? Eu tenho sérios problemas na coluna, diabetes, né? Só porque eu tenho algumas doenças específicas que isso já geraria a possibilidade de um afastamento ou de uma aposentadoria. E não é, o critério está todo baseado ali na questão da perícia médica e dos profissionais que acompanham essas pessoas e que devem, inclusive, ter muito cuidado, né, com relação a esse mecanismo de provas, de documentação, de comprovar mesmo essa situação que está sendo atestada ali. Mesmo porque vai ser submetida essa situação inicialmente pro advogado, e por isso que até que eu falei com você da questão dessa preocupação com as demandas judiciais de caráter aventureiro, digamos assim. Não que eu não vá proteger uma pessoa que tenha, mas é plenamente possível, e digo com sinceridade, você, salvo raríssimas exceções, né, mas é plenamente possível você, no próprio escritório, já conseguir identificar se aquela pessoa, em tese, teria ou não o direito, pela documentação, sem entrar na questão médica, que não cabe a nós. Lógico. Mas na documentação que ela apresenta, se ela teria ou não condições mínimas de buscar o poder judiciário. E sei de casos em que isso não acontece, as pessoas tentam de uma forma... né, burlar. Exatamente. Né? Se pegar, pegou. Se pegar, pegou. Então, uma aventura judicial... Eu ingresso com uma ação para ver. Se der certo, deu. Inclusive, né, essas questões se acentuam muito quando nós estamos falando de problemas complicados na nossa economia. Né? Então, quando nós temos uma situação de desemprego um pouco maior, a questão, obviamente, dos afastamentos aumenta. E a questão das aventuras, nesse sentido, são muito preocupantes. Né? Elas são... Então, tanto o profissional médico quanto o profissional da área do direito deve estar muito... atento para essas situações, para essas questões. O papel do advogado não é ser aventureiro, né? Não, exatamente. Se tem o direito, não, vamos entrar, se der, deu. Não é por aí, né? Vamos testar, né? E não é teste mesmo, porque uma ação de teste como essa trava uma ação muito séria e muito correta de uma outra pessoa que está precisando naquele momento. Que não recebeu e morreu por causa de uma aventura. Sim. Inclusive, nós estamos tratando de benefício de caráter alimentar. Né? Então, e na verdade, a pessoa está fragilizada, não só no seu aspecto físico, mas no seu aspecto emocional, no seu aspecto financeiro. Então, voltando àquela questão que você já tinha colocado, quanto antes você conseguir também estabelecer um benefício para essa pessoa ou restabelecer esse benefício, melhor será. Porque eu estou tratando da saúde financeira, da saúde emocional e da saúde física, né, desse cidadão. E até muitas vezes deixando que esse evento morte ocorra. Porque pense bem que muitas vezes esse evento pode ocorrer por uma falta de tratamento específico. Não é? Então, em casos mais graves, né, em casos mais complexos, a falta de um medicamento ou a falta de alimentação especial. Então, essa questão deve ser analisada com muito cuidado. E essas perícias que são feitas, a primeira vez é feita perícia lá na própria Previdência, não é? Isso. Se essa perícia deu negativa, daí a pessoa recorre ao judiciário. Exato. Havia um entendimento, havia uma controvérsia jurídica muito grande se a pessoa já poderia, incapacitada, ingressar direto no Poder Judiciário. Sem a negativa. Sem a negativa, né? Isso foi tratado, inclusive já tem vários julgados sobre isso. A corrente dominante é a que deve ser primeiro provocada a instância administrativa, ou seja, eu devo procurar o INSS para depois então mover uma ação. E uma das questões que é outro mito, né, voltando à situação dos mitos que você me perguntou, é que dentro do INSS eu tenho os recursos administrativos. Então, na própria cartinha que a pessoa recebe da Previdência, tem lá, no rodapé, né, desta decisão poderá ser interposto recurso no prazo de 30 dias. E muita gente também acha que é obrigatório você interpor esse recurso e esperar toda a esfera administrativa. E como que funciona essa... você recorre a quem? Tem a junta de recursos da Previdência e é encaminhado para essa junta de recursos. Né, no caso desses Mas recursos. É submetido a uma nova perícia ou é em cima daquela mesma perícia? Eu já vi alguns casos raríssimos de converter o julgamento em diligência.
Então retorna e faz um novo exame pericial. Mas raríssimos os casos. Via de regra, avalia a documentação que já está no próprio processo administrativo. Então, em tese, não há uma necessidade, nem compensa, em muitos casos, você recorrer administrativamente. E você estava dizendo, então, que não precisa fazer esse recurso para ingressar em juízo? Não há necessidade. Muita gente tem essa... Eu já atendo muitos casos de pessoas que estão preocupadas, inclusive que os 30 dias estão expirando, né? E ela está buscando novas documentações, está tentando comprovar de uma forma mais consistente aquela incapacidade, e ela está psicologicamente abalada por conta desses 30 dias. Né? Então, quando você explica essa situação, a pessoa até fica um pouco mais calma por saber que não há necessidade de interpor esse recurso aí necessariamente, que ela pode já buscar o Poder Judiciário para apreciar essa demanda. Todas as profissões têm os seus problemas, isso, aquilo, todas as áreas têm. Qual é o maior problema que o advogado da área de previdência tem encontrado? Nós temos encontrado um problema muito sério. Nós temos duas questões, uma faca de dois gumes. Né? Infelizmente, os inocentes também pagam pelos culpados na atuação profissional. Sim, também. Não há como negar que, infelizmente, alguns profissionais extrapolam algumas questões, como todas as profissões, inclusive com relação à saúde financeira do seu cliente. E ela deve ser, e isso é uma questão muito preocupante, porque ela deve ser, estou falando com um ex-delegado de polícia aqui, né, e que zela por essa situação, inclusive, é muito importante você garantir que esse procedimento seja de forma cristalina. O que é do seu cliente é do seu cliente, entendi. O que é do profissional é do seu profissional. E por não encontrarmos, muitas vezes, esses fenômenos na atuação de alguns profissionais, né, alguns advogados têm sido levados à fogueira de uma forma não direta, mas indiretamente, né, com aquelas questões que todo advogado que envolve direito previdenciário é ladrão, aquelas coisas que são palavras fortes, né? Fortes. E nós temos muitas pessoas honestas, nós temos muitas pessoas... Na verdade, a maioria é honesta. A maioria, né? Exatamente. A batata é podre. É um ou outro caso isolado e que daí a gente, inclusive, acaba vendo porque ninguém consegue trabalhar de uma forma desonesta por longo prazo. Não consegue. Então, inclusive, nós temos visto a atuação muito forte, né, de inquéritos policiais, esses inquéritos, por tratarmos de um órgão federal, presididos aí pela Polícia Federal, e é necessário. Né? Eu acho que é necessário. E toda pessoa, inclusive, toda pessoa que se sentir lesada, ela deve procurar os seus direitos. Né? Via de regra, o que for contratado ali com o advogado deve ser de forma muito cristalina, porque muitas vezes envolve essa questão do que eu te expliquei, né? Dos valores atrasados, né? Demora muito tempo, então a pessoa ela recebe um montante e isso é muito necessário estar claro. Inclusive, uma iniciativa muito interessante do Poder Judiciário é essa, né? Do Poder Judiciário Federal, é que o advogado peticione conjuntamente com o contrato de honorários. E na hora de fazer a divisão dos atrasados, né, digamos popularmente, já é feita a divisão, então, da porcentagem contratada com o advogado e da porcentagem do cliente. Cada um recebendo diretamente o que cabe, o que seu de direito, e eu creio que é uma questão muito importante. Essa seria, talvez, um procedimento a se adotar, né? Porque tem transparência, né, de uma forma cristalina, visualizado também pelo próprio poder que gerou esse crédito, digamos assim. Isso é muito interessante. Talvez poderia aí eliminar uma série de problemas, uma série de fatores aí que nós temos escutado. Muito bem. Sentido. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, professor André, suas considerações finais. Eu gostaria de deixar bem forte e frisar bem essa questão relacionada aos benefícios por incapacidade. Né? Nós poderíamos falar de muitas outras coisas, mas de agora fazer um alerta mesmo ao cidadão, né? que ele procure os seus direitos, que ele se documente, que ele vá, né? Se ele realmente também se sentir lesado por uma perícia médica, seja no INSS ou até mesmo uma perícia judicial, porque pode acontecer, exato. Né? Mas que ele não desista e que busque os seus direitos, porque efetivamente, né, é por conta disso que nós podemos garantir a justiça e garantir esse ideal, né, de
de abarcar esse benefício que é tão importante, esses benefícios, né, que são tão importantes, e que tem caráter alimentar e que pode, né, na sua ausência, gerar uma série de problemas, inclusive de ordem social, né, inclusive, né, com impacto social muito grande. Então que busque orientação. Se tiver dúvida, então que consulte um profissional da área, né, que consulte o seu médico, que converse claramente com o seu médico e depois munido de documentos, né, busque também um profissional da área do direito para que possa analisar a situação, que esse profissional certamente vai saber encaminhar essa demanda da forma mais correta possível. Né, inclusive prestando os argumentos, né, colocando aí toda a legislação pertinente ao caso, porque o que nós estamos falando aqui é um contexto geral. Né? É lógico. Mas, obviamente, cada caso também terá suas peculiaridades, inclusive peculiaridades contributivas, né? O quanto aquela pessoa já contribuiu, se ela tem ou não carência para o benefício, que seria uma outra coisa depois para a gente conversar, mas o fato é este, que na dúvida, procure seus direitos. Né? Que eles, possivelmente, se você tiver a consistência para um pedido, ele deverá ser efetuado, e se não, pelo menos a pessoa já tira também alguma dúvida, né? Ela já pode terminar então com essa questão aí que gera esse conflito, muitas vezes até emocional, né, no cidadão. Muito obrigado, professor André. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui. Pessoal, como o professor André falou, ele tratou de um tema. Outros temas de direito previdenciário, ele está à inteira disposição. Como o nosso programa Direito e Cidadania está à sua inteira disposição. Qual é a sua dúvida? O que você quer saber de direito previdenciário ou de qualquer área de direito ou de qualquer área de direito da nossa vida, da cidadania? Faça contato através do e-mail que está aí na tela, direitocidadania@dovaletv.com.br. Muito obrigado, até a próxima semana.